Glória a Deus, sentem-se, fiquem à vontade. Como sempre digo, e é de verdade, que bom que vocês vieram. Lucas, eu estou vendo você com o cabelo, inveja de um cabelo ajeitado desse. Coisa boa, aleluia, glória a Deus pela vida, pela vinda de vocês, amém? Eu tenho certeza, pensa numa palavra ajeitada para hoje à noite. Tenho certeza que você vai sair daqui edificado, porque eu quero fazer uma pergunta, pensa antes de você responder. Quem gosta de perder, principalmente perder dinheiro, levanta a mão. Ninguém, né? Eu também não. Então eu quero compartilhar com vocês algo que o pastor perdeu dinheiro esse tempo atrás, né? Pensa num cara que perdeu, né, nessa brincadeira de bolsa de valores, que não é brincadeira, e aí eu tinha um investimento, não perdi o capital, mas perdi grande parte do lucro que eu tinha conseguido através de aplicações no mercado financeiro, cheio de riscos, e cheio disso e cheio daquilo. Lá atrás, quando o gerente falou para mim um dia, o gerente do banco falou para mim, Marcelo, e eu não lembro dele ter falado claramente isso, mas esses dias eu estava pensando, deve ter sido igual quando meu pai ou minha mãe falavam assim, Marcelo, presta atenção com isso, Marcelo, olha, cuidado com essa turma que você está andando, Marcelo, estuda, Marcelo isso e Marcelo aquilo. Sabe quando você fala, mas não é assim, entrou e saiu no ouvido, nem entrou. Então eu acho que o dia que eu liguei para o meu gerente, falei assim, cara, eu tomei um tombo aqui uns dias desse aí, ele falou assim para mim, lembra do que eu te falei lá atrás? Eu falei, o que você falou mesmo? Aí ele me relembrou, para mim era como se eu tivesse ouvido pela primeira vez. Por quê? Porque o dia que ele falou, parece que eu não estava focado, aliás, eu estava focado em quê? Em ganhar, em ter lucro, mas eu não estava preocupado com risco. E hoje o que nós vamos falar sobre 2 pontos imprescindíveis. Um dia eu estava falando, cadê o Felipe? O Felipe é o meu investidor. Mas não foi ele não, ele não é o culpado nada não. Quando eu falo meu investidor, de vez em quando eu peço umas orientações para ele. Sobre o chamado ponto de stop e sobre propósito. E você vai aprender hoje não simplesmente a investir ou não nas bolsas de valores, investir ou não em investimento com risco, mas você precisa ser responsável e cuidadoso com a sua vida. E sobre 2 pontos, o ponto de stop, esse é o Felipe, meu amigo, e sobre propósito. Lá atrás ele falou assim para mim, Marcelo, não se esqueça do ponto de stop. O que é o ponto de stop? O ponto de parada. Você está disposto a perder quanto? Vamos supor, você ganhou 10. E aí você está disposto, porque é variável, hoje ganha, amanhã não ganha. Ganha 2 dias, perde 3, ganha 3, perde 1. E ele falou assim, então fique esperto. Não é verdade, Felipe? Você está disposto a perder quanto? Tenha um ponto onde você não tolera mais perder. O ponto de stop é a oscilação negativa que você aguenta, você tolera, até aqui eu aguento. Até aqui eu tolero, menos do que isso eu saio do jogo, sabe? Eu pego a bola, põe debaixo do bolso e do braço, falo assim, não vou jogar mais com vocês não. Vou ficar quieto lá em casa, emburrado, bicudo, porque eu não estou afim de perder. Então o ponto de stop é um ponto onde você determina, e isso tem que ser feito antes de você entrar no jogo. Olha, a perspectiva é que você ganhe 100. Você está disposto a perder quanto? Bem, eu estou disposto, se eu chegar aos 100, eu estou disposto a perder 20. Eu estou disposto a perder 30%. Menos do que isso, eu ponho a minha bola debaixo do meu braço e eu saio do jogo até o negócio, como eu falava para ele, até a tempestade acalmar. Só que eu não fiz isso. E outra coisa que ele falava, propósito. Qual que é o propósito desse investimento que você está fazendo? Esse investimento é o quê? O valor que você vai receber, o lucro que você vai ter, é para você pagar a prestação da sua casa, de um imóvel, do carro, é para você comprar um carro, dependendo do montante investido ali, é para você comprar uma casa. Esse dinheiro é para quê? Para você fazer uma viagem. Esse dinheiro é para quê? Para o estudo dos seus filhos, para quê? Qual que é o propósito que você está fazendo esse investimento? Então, 2 coisas que juntas, elas vão trazer o quê? Uma segurança, uma margem de segurança, um controle que está nas suas mãos, porque tem coisa que você não controla.
Semana passada a Bolsa de Valores foi a semana retrasada principalmente, foi uma montanha-russa. Teve dia de bater 4% negativo, coisa que acho que desde março não tinha tido num só dia. Eu estava na minha casinha, mas eu já tinha levado tinta, então é muito bacana você aprender sobre isso. E aí o que acontece? Você tendo esses dois, talvez, fundamentos, você, de alguma forma, você controla o seu investimento. Você não controla o mercado, mas o seu investimento, você diminui o teu risco de perda. E aí a história foi que o quê? Eu me descuidei de acompanhar, eu não lembrava do que ele tinha me ensinado, porque eu não estava afim de ouvir de risco, eu estava afim de ouvir do lucro. E quando eu entrei, o negócio estava muito bacana, eu falei, vou ganhar isso todo dia, todo mês, vai ser muito bom. Até eu dar uma dormida, uma cochilada, na hora que eu fui ver, eu falei, ai. Não perdi o capital, mas perdi grande parte do lucro que eu havia ganho. E baseado nisso, volto a dizer, você e eu, nós podemos de alguma forma, a vida é uma variável. Nós podemos controlar algumas áreas das nossas vidas, mas a vida em si, ela é uma caixinha de surpresa. Lembro agora do Joseph Klimber, A vida, onde acorda de um jeito, de manhã está de um jeito, à tarde de outro, à noite está de outro jeito. Então, mas tem áreas da nossa vida que nós precisamos controlar. E controlando já não é fácil, imagina se nós não controlarmos. Então, a Bolsa de Valores, ela não está muito na moda, todo mundo investindo, todo mundo isso, é legal enquanto ganha, porque na hora que você perde, meu amigo, se você bobear, por isso que tem gente que faz loucura, porque ganha, e de repente perde de uma vez, o cara não tem estrutura emocional e faz bobagem. E na nossa vida, nós precisamos cuidar da nossa vida também, Existem as variáveis, existem situações que são variáveis, que não estão no nosso controle, mas existem situações nas nossas vidas que estão no nosso controle, e nós precisamos ter pontos de stop, nós temos que ter alvos, nós temos que ter propósito, até aqui eu estou afim, menos do que isso eu não tolero mais. Nós vamos ler uma historinha muito bacana com Daniel, um cara que tinha ponto de stop, um cara que tinha propósito, uma história muito legal, e no meio do caminho nós vamos aplicando isso na nossa vida natural, em nome de Jesus. Daniel capítulo 1 diz, no terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabu, proteja meu filho, que é o significado, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor nas terras de Sinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo, e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da casa real, da família real e da nobreza. Aqui ele não tinha controle. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhe uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. E eles passaram por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, que significa Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé, Deus é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé, o Senhor é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael denominou
Mesaque, que é como o Deus Lua. Quem é como o Deus Lua? E Azarias deu o nome de Abed-nego, servo do Deus Mercúrio. Dá uma paradinha aqui, por favor. Essa história então fala do quê? No reinado, no tempo do rei Jeoaquim, Nabucodonosor invade Jerusalém. O chefe Aspenaz, que era o mordomo do rei, o rei fala assim, pega os top, os número 1, os melhores, jovens perfeitos, de boa aparência, sem defeito, sábio, inteligente, cheio de característica boa. Eu quero os bons. E traga os bons para cá. E durante 3 anos, Aspenaz, meu mordomo, você vai cuidar deles, você vai alimentá-los, você vai instruir, você vai fazer um monte de coisa, para que depois de 3 anos, tipo uma faculdade, um mestrado, depois desse tempo, eu mesmo vou arguí-los, e eu vou ver quais são os melhores, porque eu quero os melhores dos melhores. Daniel e mais 3, e os 3 hebreus, eles estavam entre esses jovens. Daniel e os 3 hebreus, eles tinham controle dessa situação? Lembro do Alexandre quando ele fala, ele tinha gestão dessa situação? Não tinha. Foram levados cativos. Foram levados, colocados ali, está todo mundo junto. Só que, então vamos trazer isso para a nossa vida. Existem muitas situações das nossas vidas que nós não temos controle. Mas existem situações mesmo dentro desse mundo que não é governado por Deus. Amém. O mundo não é. Lembra de Jesus sendo tentado, o diabo fala para ele, mostrou-lhes os reinos desse mundo e disse, tudo isso que eu te mostrei agora foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Por isso que essas mazelas, tragédia, fatalidade, um monte de coisa errada que acontece nessa terra, não é Deus que está ali, não, legal, o povo merece, o homem merece, vou mandar uma pandemia para dar uma ajeitada em todo mundo, vou mandar uma doença para isso, para ensinar algo para as pessoas, não vou entrar em pormenores disso, porque eu já preguei muito sobre isso. Nós nesse mundo aqui, nós não temos algumas escolhas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, foi o Biden agora, vai ser um bom presidente, não vai, melhor que o Trump, não sei. Muitos ali, quem votou e quem não votou nele, todos estão no mesmo barco. Mas dentro desse barco eu posso ter gestão de algumas coisas. Eu posso querer andar diferente. Eu posso querer viver diferente. Estou lembrando, falei de barco, lembrei de Pedro. Estava os 12 discípulos dentro do barco. Jesus vem andando, Jesus fala, sou eu, não tem mais, tenha de bom ânimo. Pedro fala, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele falou, Pedro, vem. Por que só Pedro saiu? Porque só Pedro quis. Todos estavam no mesmo barco, mas teve um que ousou andar diferente. Teve um que mesmo dentro do barco, dentro dos 12, um quis fazer diferença. E aí nisso eu já quero chamar a tua atenção para isso. Nós estamos no mundo, mas precisamos ser diferentes nesse mundo. Amém? Nós não estamos numa religião. Nós não somos simplesmente evangélicos. Nós somos cristãos vivendo num tempo esquisito, num mundo diferente. Pedro fala o quê? Que nós somos peregrinos em terra estranha. Mas mesmo peregrino, estamos aqui de passagem. E numa terra estranha, que não é a terra que o Senhor tem para as nossas vidas, mesmo nisso, existe uma expectativa em Deus, existe uma expectativa nas pessoas, que nós sejamos diferentes, que nós sejamos luz nesse mundo e sal nessa terra. Amém? Daniel, o que Daniel fez? Olha o versículo 8. Daniel, porém, aquilo que estava no alcance dele, ele tinha um controle de que ele decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, presta atenção nisso daqui. Quando Daniel tem essa atitude, Deus tem essa atitude. Então Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel dizendo, cara, eu estou com medo. Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por causa de você.
Então Daniel, olha o cuidado de Daniel, disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua observação e juízo. E assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. Eu falando aqui agora, estou pensando, a minha esposa deve estar falando: fala Deus, coma vegetal, Marcelo. Você entendeu, Daniel? O que não estava no controle de Daniel? Ele foi levado como cativo, ele era um escravo, ele estava ali para servir. Mas dentro daquela situação, daquele mundo grande que ele estava, daquela nova cultura, ele teve uma decisão, falou assim: não, eu não vou fazer isso, eu não vou me tornar impuro. Eu gosto da palavra impuro. Naquele tempo, dependendo da comida, dependendo da bebida, os hebreus, eles se tornavam impuros ou contaminados diante de Deus. Então isso daqui mostra uma coisa. Pensa Daniel, um jovem aí, talvez com seus 16 anos. Tem ninguém para mandar nele. Não tem pai, não tem mãe, tem ninguém para tomar conta da vida dele. Só existia uma pessoa que ele devia satisfação, apesar de não estar próxima fisicamente, apesar dele não ver fisicamente, mas existia dentro do coração de Daniel um temor, um respeito, uma reverência, uma obediência lá dentro, que quando precisava ela era exposta, ela era manifesta. Eu não vou me contaminar, eu não vou me tornar impuro, eu não vou ser como as outras pessoas, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer isso, o mundo está indo para aquele lugar, eu vou para o outro, mas tem risco, sempre tem risco. O próprio mordomo aqui fala: cara, eu posso morrer por causa disso. Ele fala: então vamos fazer o seguinte, 10 dias você me prova, você me testa. Se depois desses 10 dias eu não estiver bem, estiver pior ou igual, se eu estiver pior do que os outros, você volta a comer, volta a beber o que está, porque eu não quero que você morra. Mas presta atenção. E o que eu acho muito bacana de Deus aqui? Que quando Ele se propõe, quando Ele se dispõe nas mãos do Senhor a ser diferente, a fazer diferença, Deus faz diferença na vida dele. Amém? Como diria pastor Célio, nem um glória a Deus, nem o ser, Manísia. Não escutei nenhum glória a Deus teu agora. Você escutou isso? Quando você e eu nos propomos a fazer coisas diferentes, a não nos contaminarmos, a não nos tornarmos impuros, a não ser igual o mundo é, mas de fato sermos cristãos, como essa música, nos consagrarmos, nos separarmos para Ele. Quando nós nos posicionamos dessa forma, o que Deus diz? Então, no verso anterior, Daniel toma uma atitude. No verso posterior, Deus toma uma atitude. Pastor, agora você está voltando para a lei de eu fazer e obedecer? O autor é Deus. Daniel reagiu. Deus é Deus, Deus é puro. E Daniel reage a quê? Eu também vou continuar sendo puro. E aí Deus agora ele age de novo. E depois você vai ver Deus agindo novamente. Você e eu precisamos entender esse princípio aqui. Tem risco, mas será que não vale a pena? Eu gosto do risco que esses outros 3 hebreus no capítulo 3, eles se auto-infligiram esse risco. Qual risco? O mesmo rei Nabucodonosor levanta uma imagem de sei lá quantos metros de altura e decreta: quando você ouvir a bandinha tocar aqui, se você não se prostrar diante da imagem, você vai ser lançado para dentro da fornalha ardente. Isso chega aos ouvidos dos 3 hebreus, esses 3 mesmos hebreus aqui.
E esses mesmos 3 hebreus não se dobram diante daquela imagem. Todo mundo se dobrava, só que eles não eram todo mundo. E esses mesmos 3 hebreus falam: nós não vamos nos dobrar. Isso chega aos ouvidos do rei Nabucodonosor, chama os 3. Falei: sabendo a história de vocês 3 aqui? Que papo é esse que vocês não vão se dobrar diante da minha imagem? Ele falou assim: ô Nabucodonosor, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Se Ele vai nos livrar ou não, isso é outra coisa. Mas uma coisa nós vamos fazer: nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. Você entende o que está na sua mão fazer? Até que ponto você tolera o mundo entrando na sua vida? Até que ponto eu permito que o mundo interfira no meu relacionamento com Deus? Até que ponto eu aceito perder? Até que ponto o inimigo ele tem acesso à minha vida e eu simplesmente, não tenho o que fazer? Tem sim. E essa semana eu fiquei pensando, eu tenho pontos de stop, eu só não tinha esse, Felipe. Eu só não tive do dinheiro. Mas os outros eu tenho ponto de stop. Eu tenho, principalmente na minha conduta, principalmente na minha maneira de viver, nas minhas decisões, eu vivo de ponto de stop, eu vivo de propósito. Eu estava conversando com a Thelma ontem, a gente estava conversando sobre isso. Se nós perdermos o nosso propósito, Thelma, nós vamos achar que nós não estamos sendo talvez tão bem recompensados ou remunerados como nós gostaríamos de ser. Se eu e a Thelma perdermos o nosso foco, o nosso propósito, qual que é o propósito meu e da minha esposa? Servir ao Senhor e servir a igreja. A recompensa, a remuneração que vai, entre aspas, sobrar disso, ok, está dando certo, glória a Deus. E se não estiver dando tão certo? Glória a Deus do mesmo jeito, porque o propósito não foi alterado por nada nem por ninguém. Pensa na sua profissão. Eu estudei, quando eu escolhi fazer esse curso, você escolheu por causa do quê? Porque você gostava, porque você se adaptava ou você gostaria de ter essa profissão para servir pessoas, porque você já percebeu que tudo o que nós fazemos nada mais é do que servir pessoas? Meu baterista, eletricista, ele faz instalações de empresa, de casa, para quê? Para trazer eletricidade para todo mundo. O seu trabalho é servir pessoas. E aí quando nós nos esquecemos desse primeiro plano, desse primeiro propósito, que é servir pessoas, e invertemos o meu propósito é ganhar dinheiro, corre-se um grande risco. 2 riscos: se contaminar, se tornar impuro, vou fazer qualquer coisa, custe o que custar, vou ser corrompido ou corromper, vou subornar ou ser subornado, mas o meu alvo é ganhar dinheiro. Meu amigo, você está enrolado. Cuidado com o propósito. Pastor, mas então, sem dúvida alguma, você teve existiu algo, eu quero ser isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero servir pessoas, eu quero abençoar vidas, e se der certo, em nome de Jesus, que eu ganhe muito dinheiro também. Ok, todo mundo pensa assim, mas a questão é o seguinte: e se não ganhar todo o dinheiro que você esperava que ganharia? Aí você vai abandonar aquele trem lá? Nada contra em mudar de profissão, ok? A questão é peraí, eu não estou ganhando dinheiro aqui, eu preciso fazer outra coisa que eu vou ganhar dinheiro. Você corre um grande risco de se frustrar a segunda vez, e vai se frustrar a terceira, e vai se frustrar na quarta, porque você não foi chamado em primeiro lugar para ganhar dinheiro, mas para servir pessoas. Amém? Você está entendendo aonde que nós estamos chegando? O ponto de stop, o propósito da vida. Porque se você não tiver um ponto de stop na sua vida,
E aí o teu propósito é maculado, é contaminado. Aí, peraí, o meu propósito é ganhar dinheiro, o meu ponto de stop eu não tenho. Meu ponto de stop, eu vou corromper, eu vou ser corrompido, eu vou subornar, eu vou ser subornado. Eu não tenho ponto de stop. Para ganhar dinheiro, opa, você está entendendo? Vamos trazer para relacionamento? Até que ponto, moça, até que ponto, jovem, você cede no seu relacionamento? Agora aquela hora que os jovens falam assim, o que eu vim fazer nessa igreja hoje? Pastor desgramado, acabar com a minha vida. As mães, tudo, né? Glória, fala Deus. Deus está falando hoje, hein? Eita! Eu conheço pessoas que tinham um propósito. Propósito de, eu não vou me contaminar. Eu não sou igual. Eu quero servir a Deus. Eu tenho um chamado. Certamente tinha um ponto de stop. Até aqui eu tolero. Até na hora que o sentimento entrou. Aí na hora que o sentimento entra, moço, aí é 2 contra 1. É alma, sentimento, emoção, junto com a carne, que vai trazer prazer, contra o espírito. Aí é 2 contra 1, porque a carne e a alma não nasceram de novo. Paulo fala que eles são opostos entre si, eles guerreiam contra si, um contra o outro. E aí às vezes o espírito está mais fraquinho, e aí vem um cara muito bacana, muito bonito para as moças aí, não acho um homem bonito de jeito nenhum, pode ter ser meio arrumado, mas bonito não existe não, além de mim basta eu, né? E aí chega um cara arrumado para a moça, e com as conversas, dentro da igreja ou fora da igreja, moça, qual que é o seu ponto de stop? Pastor, o que mais? Fala mais. Até na onde que ele pode te tocar? Pastor, não precisa falar mais nada não. Até onde vai? Até onde você permite? Moça e rapaz. Pensa uma jovem de dentro da igreja namorando um jovem dentro da igreja. Ele valoriza o teu chamado? Porque se você não valorizar o seu, ele não vai valorizar o seu também. O que é isso, pastor? Não, eu estou namorando. Você está namorando com qual propósito? Namoro, o propósito é conhecer. Conhecer você conhece conversando, não é dormindo junto. Conhecer você conhece conversando, passando um tempo. O que você pensa, quais são os teus planos, qual que é o que você quer para o teu futuro. Deixa eu ver se o teu futuro, se eu faço parte do teu futuro e se você faz parte do meu futuro. Uai, às vezes com uma semana de conversa, porque não precisa ser namoro, uma semana, vamos lá na praça, lá no Café Concerto, tomar um café à tarde, vamos. Às vezes naquela mesma conversa, naquela mesma tarde, já acaba ali. Por quê? Porque você não tolera certas coisas, porque você tem um propósito diferente do dele. Pastor, é por isso que eu não converso. Porque, amém? Está entendendo? Por isso que não tem conversa. Porque se conversar, vai descobrir rapidamente que são opostos. E não vai dar certo. Mas aí o que conversa? É a carne e a alma. Não conversa, toca, encosta, esfrega. E aí, e depois para andar para trás? E depois para desfazer? Complicado, difícil. Você tolera quanto? Tinha 2 moças que eu escutei aqui na igreja, chegou para mim e falou, não, estou namorando, não, ele não é da igreja ainda não, pastor, mas ele ama Deus. Eu até me sentia pequeno nessa hora, porque eu achava que o menino amava mais Deus do que eu, ele tinha mais relacionamento com Deus do que eu. Pastor, ele quer Deus, ele já falou para mim que vai estar na igreja. Aí veio, primeira vez veio. Aí na segunda semana, acho que já teve aniversário, na terceira semana já tinha uma outra coisa para fazer com a turma. Na quarta semana já não sei o que, aí na quinta dá um pulo aqui, para marcar a presença, bateu o cartão, opa, agora eu já aguento mais, agora ela já fica comigo mais 1 mês, ou 2 meses sem eu vir à igreja com ela. Por quê? Porque essa moça não tem propósito, essa moça não tem ponto de stop. O ponto de stop é o seguinte, eu tenho um propósito.
O meu propósito é servir e adorar a Deus. Eu não vou ser contaminada, eu não vou ficar impura, eu não vou perder o meu relacionamento com Deus, eu não vou deixar de fazer o que Deus me chamou para eu fazer. Custe o que custar, eu ser o primeiro da lista. Se você não valorizar o seu chamado, ninguém vai valorizar o seu chamado. E aí o que aconteceu com as duas? Uai, cadê? Não sei. De tão de Deus que era. É sério. O pastor perdeu a salvação? Tenho certeza que não. Mas está perdendo uma vida com Deus. Está perdendo tempo com Deus. Está deixando de fazer investimentos no céu. E lá no céu a Bíblia diz que seremos recompensados. Ah, pastor, não pensa nesse trem não. É um direito que você tem de não pensar assim também. Conheço o outro lado da história. Pastor, está namorando com a fulana. É. E aí? Não, pastor, não é de Deus não. Quando eu falo não é de Deus, ela não se converteu ainda, não tem experiência com Deus. Ela não conhece Jesus como eu conheço. Ela ainda não entendeu ainda, mas ela falou para mim que é isso daí. Falei, bacana. Dá a mãozinha para ela e vamos andar. É ela que tem que andar no seu caminho, não é você que tem que andar no caminho dela. E hoje tem gente aqui na igreja que já casou assim. Tem gente aqui na igreja que está direitinho assim. Por quê? Porque essa pessoa que não queria Deus, ela viu o compromisso dele com Deus e falou, eu quero ter a tua vida. Eu quero viver igual você vive. Eu lembro sempre, quem que é? Noemi e Ruth? Né? Duas coisas que eu já mudei, né? Acho que essas duas. A sogra de Noemi. É isso? A sogra de Ruth. Aí tem uns crentes mais do que eu. A sogra de Ruth já tinha duas. Morreu os 2 filhos de Ruth. De Noemi. O ponto eletrônico vai passando aí para mim. Morreram os 2 filhos de Noemi. Ficaram as 2 noras viúvas. Noemi fala, mocinha, vocês são novas ainda, vai viver a vida que vocês têm para viver. Elas não eram judias, não eram hebreias. Eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para o meu Deus, eu vou voltar para a minha terra. E uma das duas fala, então beleza, eu vou embora, eu não vou andar com você. A outra, que é a Ruth, pega e fala assim, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você for, eu estou junto. Isso é ponto de stop. Isso é propósito. Pode perder o cara, pode perder a moça, mas eu não vou me tornar impuro. Eu não vou perder o meu relacionamento com Deus. Eu não abro mão do meu chamado de jeito nenhum. Ah, mas não tem nem mais nem menos. Você está entendendo? Os pontos de stop, os propósitos. Igreja. Ninguém é obrigado a ir a igreja nenhuma. Ninguém é obrigado a frequentar a igreja. Agora tem pessoas que frequentam a igreja aqui, graças a Deus não. Tive 1 ou 2, ou 3 ou 4, ou 5 ou 6. Pessoas que estavam aqui, mas pensando diferente. Pastor, por que aqui na tua igreja não faz isso? Porque nós temos uma visão diferente. Não, mas na outra igreja que eu frequentava, lá fazia e dava certo. Aí eu, com todo jeitinho, às vezes não um jeitinho de um elefante, eu falo assim, mas por que saiu de lá então? Se lá dava certo. Então, qual que é o teu propósito com Deus? Pastor, meu propósito é, o que você quer ouvir de Deus? Ouvir que tudo que você faz, Deus vai te dar 100 vezes mais, sal da terra não é o seu lugar. Ouvir que se você der o seu dízimo fielmente, Deus vai te dar, sal da terra não é o seu lugar. Pastor, campanha, porque tem uma campanha de fogo. Tá, aleluia, não é aqui também não. Pastor, você não faz culto de libertação? Não. Por quê? Você não acredita? Eu acredito na palavra que diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu não quero que ninguém ande de muleta, nem eu fique empurrando cadeira de roda para ninguém, espiritualmente falando. Eu quero que as pessoas, sim, precisam de uma oração, sim, palavra para encher a casa, porque a próxima vez que o diabo vier, opa, a casa não está vazia, não, a casa está cheia. E essa pessoa, ela não só ficou livre, mas ela permanece livre, independentemente de pastor ou pastora, amém? Pastor, aqui não tem nenhum óleo ungido que veio diretamente de Israel? Tem não. Pastor, aqui não tem copo d'água em cima da televisão? Não, porque agora não tem nem jeito de equilibrar mais. Você já pensou nisso? Esse dia eu pensei nisso, o Espírito Santo me falou sobre isso. Você já imaginou se a oração dependesse de um copo d'água em cima da televisão? Agora não tem jeito mais, que não equilibra. Aí você corre o risco de queimar. Aí você já imaginou a confusão? Pastor dos infernos, você queimou minha televisão. Que eu pus lá e tombou, caiu e já zangou minha televisão inteira. Ô, gente. Irmãos. Você tem propósito na sua vida? Qual é o teu propósito? Daniel tinha um propósito. Eu não vou ser igual a todas as outras pessoas. Daniel, ele tinha um limite. Bem, eu não posso... Se ele tivesse o direito de escolher, ele nem iria para a Babilônia, mas ali não tinha limite. Mas na Babilônia ele tinha um ponto de stop, ele tinha um limite. Até aqui eu aguento, mas isso daqui... Mas irmãos, em outras palavras, é o seguinte: você pode morrer, que eu morra. Você está disposto a morrer? Nós aqui no Brasil, graças a Deus, não corremos esse risco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós não corremos esse risco, pelo menos por enquanto, né? Por sermos evangélicos ou sermos cristãos, nos reunirmos e falarmos, né, publicamente de um Deus que nós cremos. Mas existem países que as pessoas literalmente morrem. Mas aqui no Brasil nós precisamos, e aí vou trazer até mais para o sal da terra, uma igreja que prega a graça, uma igreja que não coloca leis, uma igreja que não está aqui para falar faça e Deus vai fazer, mas uma igreja que fala do que Jesus fez, tenha reações coerentes, pertinentes com aquilo que Cristo já fez em favor da sua vida. As pessoas têm dificuldade de ter um posicionamento, de ter uma vida espiritual responsável na graça. Não é porque o pastor, como eu disse um dia lá atrás, olha um ponto de stop que eu tenho na minha vida. Um dia um irmão chega para mim: pastor, a igreja aqui é muito rica, né? Eu falei: o que você quer dizer com rica? Não, a igreja aqui é muito bem montada, tem tudo. E você não pede nada? Eu falei: continua. Ele falou assim: qual que é a entrada da igreja? Que eu já comentei isso um dia. E eu falei: X. Pastor, depois do final do culto você me fala também. Não, era uma conversa particular e estava caminhando nesse sentido. E eu falei: a entrada aqui é X. Ele falou assim: nossa, é interessante que o que você está falando, que entra aqui na igreja, foi o que eu recebi de pagamento esse mês passado. Eu falei: aham. Aí ele pegou e falou assim: e vou te falar uma coisa, pastor, nem R$100 eu dou. Falei: cara, que bênção, para não falar outra coisa. Falei: por quê? Ele falou: a igreja tem tudo e você não pede. Eu tenho um ponto de stop, eu não peço. Você acha que a minha carne não é tentada a pôr um diziminho nas costas de muita gente? Eu tenho ponto de stop, não peço. Creio em Deus, confio em Deus e ensino a verdade. Ah, mas por causa disso? Por causa disso nós estamos aqui vivendo uma vida abençoada e dependente do Senhor e vamos viver até o último dia. Mas e se colocar um dízimo, pastor? E se fizer uma campanha, pastor? Certamente vai virar 3, 4, 5 vezes o que entra. Mas esse é o meu propósito? Não. O meu propósito é pregar a graça e continuar vivendo na graça, e pregando a graça e ensinando a graça.
Tem risco? Tem. Tem custo? Tem. Mas eu tenho um limite. Eu tenho um ponto de stop. Eu não. Ah, porque eu sou orgulhoso? Não. Porque de verdade eu confio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio nesse evangelho. Aliás, eu creio no evangelho. Como diz Paulo, porque se alguém vier e pregar um outro evangelho, só existe o evangelho. Evangelho não é o que o homem faz. Evangelho é o que Cristo fez. Esse é o evangelho. O resto é lei. E já faz um tempo que eu decidi que eu não seria mais um pregador da lei. Você entende? Quem é você? Marido, quem é você? Longe da sua esposa? Longe da sua família? Você tem ponto de stop? Você tem propósito? O meu propósito é fazer a vida da minha esposa uma vida feliz. O meu propósito é ser fiel. Só quando ela está perto ou quando ela está longe também? Qual que é o seu limite para conversas? Seja num escritório, seja as conversas dos amigos de antigamente. Eu lá atrás, sei lá quantos anos, estou falando de quantos anos, bem? Sei lá, 12 anos atrás. Eu e a Thelma somos casados faz 16 anos. Acho que uns 12, 14 anos atrás, eu criei um Facebook para mim. E aí, de repente, começou a aparecer umas coisas lá esquisitas. Eu era mais, hoje eu sou menos, mas eu continuo sendo jacu na informática, na internet. Aí lá atrás era assim, todo mundo aparecia lá no meu Facebook, solicitando amizade. Eu, na minha ingenuidade, na minha ignorância, era então, igual até um dia falou assim, Marcelo, parece que você não tem amigo, é só amiga. Eu falei, então, mas essas pessoas aqui, Thelma, são amigas minhas de antigamente, e eu coloco aqui, eu adiciono, né? É adicionar que fala isso? Porque eu pensava assim, eu como pastor, se eu recusar, ela vai pensar o quê? Ela falou, Marcelo, deixa de ser menino, rapaz. Eu falei, assim que funciona? Ela falou assim, é. Eu falei, eu já sei então, o que eu faço com o meu Facebook? Faz 12 anos, 14 anos que eu não tenho Facebook. É simples. Por quê? Mais vale o meu relacionamento com a Thelma e com o meu Deus que qualquer relacionamento com qualquer outra pessoa. Propósito e ponto de stop. Eu tenho um ponto de stop na minha vida que esses dias eu vi ele funcionando de novo. A vida particular, pessoa física, o CPF Marcelo, ele tem um jeito. O CNPJ Marcelo, quem que é o CNPJ? Pastor Marcelo, Igreja Sal da Terra. Rapaz, quer arrumar confusão, às vezes arrumar confusão com o Marcelo, às vezes o Marcelo releva, o Marcelo cede, o Marcelo, deixa passar. Mas se arrumar confusão com o pastor Marcelo, com a Igreja Sal da Terra, o que eu falo arrumar confusão? Não toque na minha posição. Não é nem melhor essa palavra. Não denigra a minha imagem. Não toque na minha imagem, não é uma imagem de aparência. Não toque, não seja pedra de tropeço na minha caminhada cristã. Não toque na Igreja Sal da Terra. Porque o risco da minha vida. Esses dias eu fiz isso. Pastor, como é que você se sente? Super bem. Porque a igreja, o meu pastorado vai continuar funcionando. O meu ponto de stop nisso é assim, de 0 a 100 é quanto, pastor? Você tolera quanto? Eu tolero 0,1%. É uma tolerância bem grande. Não invada o território Sal da Terra. Não invada o território Pastor Marcelo, porque o trem canta, a chinela canta sem dó. Não brinco com isso. Como sempre dissesse para mim, vou falar isso agora, não é momento. Mas uma das frases célebres do Marcelo. A igreja me diverte, mas eu não estou nessa de brincadeira. Amém? Isso daqui é minha vida, isso daqui não é função, isso daqui não é chamado, isso daqui é minha vida. Então se você tocar na minha vida, eu vou defender a minha vida com unhas, garras e dente, e chinelada, e mordida, e pontapé. E não volta para trás, pastor, só se for bater mais ainda. Você tem ponto de stop? Lá atrás um dia, nossa, isso faz tempo.
Um dia Deus falou assim para mim, eu tinha parado o carro do lado de um terreno baldio e estava escrito uma placa lá, aceita-se entulho. Eu olhei para aquilo lá, Deus falou assim para mim, infelizmente, meu filho, essa é a vida de muitos cristãos. Aceita entulho. Qualquer coisa, joga lá. Você viu a escolha do Nabucodonosor? Coloca de novo para mim, Luciana, acho que é o versículo 3, se eu não estiver enganado. Ele falou assim, eu quero os jovens. Não é qualquer jovem. Eu quero os melhores dos melhores. Jovem sem, olha quantas características e qualidades que ele precisava. Sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligente, instruído, dominassem várias áreas do saber, fossem hábeis e capazes para servir no palácio. 7 características que o rei ímpio falou, eu só quero os melhores. E você, meu amigo, você, minha irmã, você jovem, você rapaz, qual que é o teu padrão, pelo amor de Deus? Ele, Nabucodonosor, tinha ponto de stop e propósito. O ponto de stop é o seguinte, Deus, esse daqui, o Nabucodonosor, esse cara aqui é muito bacana, não, mas ele tem imperfeição, então não serve. Esse cara aqui é muito legal, mas ele não é tão douto, ele não é tão capaz, ele não é tão sábio, então não serve. Porque eu quero os melhores, porque o propósito deles é para andar comigo, é para me servir. Então, para andar comigo, o padrão é muito alto. E qual que é o nosso padrão, pelo amor de Deus, meus irmãos? Semana que vem tem eleição. Você vai votar em quem? No teu amigão? No parceiro? No que te prometeu uma cesta básica? As 7 semanas, as 7 montanhas que nós estudamos, aprendemos junto aqui, montanha e governo, é para quê? É para achar legal? Não, é para colocar em prática. É para escolher quem é um representante digno do meu voto. Pode ser um grande amigo teu, mas ele vai representar bem os demais valores ou toda a sociedade? Pastor, mas ele é meu parceiro. É disso que nós estamos falando. Qual que é o teu ponto de tolerância? Eu tolero meu parceiro. Parceiro é para talvez jogar futebol, dar risada, participar de um churrasco. Isso é parceiro. Mas e para estar naquela posição? Não pode ser simplesmente um parceiro. Não pode ser simplesmente um amigo. Tem que ser uma pessoa super qualificada e capacitada. E no nosso caso, que tenha valores e princípios cristãos. Porque o mundo, o diabo está nessa esfera agora. O ataque ao cristianismo. E se nós não colocarmos ali representantes não evangélicos, mas de verdade cristãos, depois a conta vai chegar em cada um de nós. É disso que nós estamos falando. Para ir finalizando. Daniel, então, Deus se mostrou para Daniel. Daniel tem uma reação, eu quero ser como Deus, eu quero manter o meu relacionamento com Deus. Deus ele interfere. Ele fala com o menino lá, com as penas, não, vai lá, cuida dele. Daniel e os outros 3, os 4, então, eles ficam melhores do que os outros. Continuação daquele versículo, acho que é o 17, Luciana, por favor. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. Mas para Daniel ainda teve um plus, teve um a mais ainda. Daniel ainda receberá algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Você está entendendo? As reações de Daniel, e aí Deus age e Daniel reage, e Deus age e Daniel reage. Você está entendendo? Todos ali eram sábios, todos ali eram inteligentes, mas os 4 receberam uma inteligência e uma sabedoria além.
E Daniel, que talvez que foi o que enfiou a cara ali, o que pôs a cara a tapa, que falou, ó, estou aqui, sou o representante dos outros 3 aqui. Nós fizemos um acordo ali, nós 4 estamos juntos. Nós não nos contaminaremos, nós não seremos impuros. Nós vamos manter uma conduta, custe o que custar, nós vamos continuar a viver uma vida com Deus. Por causa desses 4, 3 receberam uma porção maior, mas Daniel ainda recebeu mais ainda. Semana passada, ouvi sobre a história do Daniel Kolenda. Daniel Kolenda, hoje ele é o presidente, é um jovem de 30 e poucos anos, é o presidente da CFAN, Christ for All Nations, Cristo para todas as nações, o maior ministério evangelístico do mundo inteiro. É o que eu falo, eu faço parte, semeando, participando e ofertando, deve fazer 14 anos isso. Eu quero o meu nome linkado a homens assim, a ministérios assim. Eu e a Thelma, nós somos participantes financeiramente do Joseph Prince. Deve ter uns 2 anos isso. Não, acho que tem mais. Eu quero estar associado a homens assim, a ministérios assim. E a história desse jovem, hoje ele é o presidente desse ministério. Dos 5 anos atrás, 4 anos atrás, Reinhard Bonk, que era o presidente, o fundador presidente do ministério, que é um ministério mundial, mas principalmente na África, atuação principalmente na África. Ele pegou e começou o ministério, e o Reinhard Bonk, não sei nem direito como é que foi o final, eu sei que ele foi preparando Daniel Kolenda para assumir a posição do Reinhard Bonk, um alemão, e o Kolenda é americano. E agora, 3, 4 anos atrás, o Kolenda é o presidente. E o que eu estava lendo a respeito dele, que eu achei muito bacana? Que perguntaram para ele assim, Daniel, como é que foi a tua entrada? Como é que você chegou no ministério CFAN? Você foi convidado para vir pregar? Você foi convidado? O quê? O que você fez que te destacou para você estar e ocupar a posição que você está aqui hoje? Sabe qual que foi a resposta dele? Ele falou assim, sabe como é que eu entrei no ministério da CFAN? Eu entrei sendo o auxiliar do encarregado de encaixotar os livros e colocá-los dentro das caixas e levá-los até o correio. Eu entrei no ministério, no maior ministério, e esse ministério que hoje eu sou o presidente, eu entrei sendo estoquista desse ministério. Lucas 16:10, Luciano, por favor. Ele fala, e esse versículo é o versículo que norteou a minha vida. Deus falando, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também vai ser desonesto no muito. Sabe aquele negócio? Eu estou curtindo a vida agora. Eu estou dando meus pulos agora. Eu estou namorando de qualquer jeito. Eu estou na igreja de qualquer jeito. No trabalho eu estou ali para ganhar dinheiro. Eu estou de qualquer jeito. Eu estou sendo infiel. Eu estou sendo impuro. Eu estou me contaminando. Mas na hora que chegar a minha hora, a minha vez, eu vou mudar. Deus, isso daqui é Jesus falando. Falou, não, muda não. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem é infiel no pouco também vai ser infiel no muito. Daniel Kolenda foi fiel como estoquista. Foi fiel como empacotador dos livros do ministério. Deus devia estar olhando para ele, fiel, 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 fiel. Eu posso colocar esse cara lá em cima. Eu já vi a caminhada dele. A história de Daniel termina, ele foi o cara que passou por 3 reinados, Nabucodonosor, Ciro e Dario. Nos 3 reinados, dos 3 reis que a Babilônia teve, Daniel estava no top. Foi fiel. Quando chegou com 16 anos,
Foi fiel como escravo. O propósito: eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus. Tinha risco, sim. Ele tinha um ponto de stop: eu não vou me contaminar, eu não vou me tornar impuro. Final da história de Daniel. Número um e número um. Coloque-se de pé, meu irmão. Essa música que eu adoro, como eu falei esses dias, né? A gente canta, né? Bonita. Carinha arrebentando desse tamanho, cantando igual gente grande. Ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que eu sou. Eu presto muita atenção no que eu canto. Eu presto muita atenção no que eu falo para Deus. Quais áreas da minha vida eu já separei? Porque consagrar é separar. Quais áreas da sua vida você já separou e tem mantido separado para Deus? Quais áreas da sua vida você tem procurado manter puro e sem contaminação? Quais áreas da sua vida você está sendo atacado, está sendo alvo do diabo? Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando o quê? Quais são as áreas vulneráveis do Marcelo? Quais são as distrações do Marcelo? Quais são os pontos negociáveis que o Marcelo tem ainda? Quais são as áreas que o Marcelo ainda não tem consagrado, não tem separado para Deus? Porque essas áreas são as áreas vulneráveis. Meu irmão, eu não sei quais são os teus planos. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei qual montanha você está posicionado ou alocado. Mas uma coisa que você não pode abrir mão é de uma vida cristã, é de uma vida saudável, de uma vida cristã saudável, uma vida cristã separada para Deus, mas de verdade. Não uma vida religiosa, mas uma vida espiritual. Pode ser que você não seja tudo que você gostaria de ser. Pode ser que você não tenha tudo que você gostaria de ter, por causa do ponto de stop, por causa do propósito. Talvez isso te limite na terra. Mas e daí? O meu alvo não é a terra. O meu alvo não é uma autossatisfação. O meu alvo é satisfazer o meu Deus, é agradar o meu Deus. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Nós temos pessoas ao nosso redor que convivem conosco, que nos veem, nos ouvem, nos tocam. E o que elas têm visto e ouvido das nossas vidas? Quem somos nós na hora que a gente sair daqui e entrar no carro? Quem somos nós amanhã cedo no trabalho? Quem somos nós? Quem somos nós quando nós não estamos perto de outros cristãos? Quem somos nós quem é o Marcelo quando não está longe, quando está longe da ovelha dele? Quem é a ovelha quando está longe do pastor? Quem é o Marcelo longe da Thelma? Quem é a Thelma longe do Marcelo? Quem é você longe do seu patrão? Quem é você longe do seu empregado? É isso. Comece uma caminhada, meu irmão, hoje. Deixa essa palavra deixar você meio amargo, meio esquisito. Deixa essa palavra te incomodar. Deixa essa palavra, sabe? Tem coisa na minha vida que eu preciso mudar. Tem coisa na minha vida, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Deus, me ajuda. A tentação é grande, mas me ajuda. As propostas são excelentes, mas me ajuda. Não existe uma proposta maior ou melhor do que a tua proposta para a minha vida. Faça dessa canção uma profecia para a tua vida.
Faça dessa canção um alvo para a tua vida. Que nós nos consagraremos tudo. Nós vamos entregar tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em vocês consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pai, a tua palavra diz que Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele assumiu uma forma de servo. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E o Pai e o Senhor lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus tem expectativas na minha vida e na sua vida. Saiba que para você e eu estarmos aqui chamando Deus de Pai, saiba que para que você e eu estivéssemos, numa condição de filhos e tendo dons e talentos, sejam talentos e dons dentro da igreja, sejam talentos fora da igreja, porque para mim é tudo a mesma, são funções distintas, mas a importância é a mesma. Saiba que isso custou. Saiba que isso teve um preço. E o preço não foi prata ou ouro, mas fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Existe uma expectativa de Deus, que todo o investimento que Ele fez na sua vida, que esse investimento retorne. Existia uma expectativa de Deus em Daniel, e eu imagino que a expectativa foi alcançada e satisfeita, tanto que ele reinvestiu, tanto que ele investiu novamente, falou: parece que está dando certo. Que Deus olhe em nossas vidas e encontre espaço para Ele reinvestir em nós. Que Ele olhe na minha vida, que Ele olhe para a tua vida e fale: está valendo a pena, eu posso dar mais. Tem sido fiel no pouco, eu posso dar mais, porque vai ser fiel no muito também. Tem recebido um dom, eu vou dar mais um, porque parece que está funcionando. O retorno está acontecendo. Vidas estão sendo beneficiadas, vidas estão sendo servidas. Ele já entendeu como é que funciona. Ele entendeu que ele não está aqui para fazer a vontade dele. Ele já entendeu que ele não está aqui para ser servido, mas ele entendeu que ele está nessa terra para servir pessoas. Ele entendeu que ele está aqui nessa terra para fazer a diferença na vida de pessoas. A Bíblia diz que Deus, Ele está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando pessoas. Ele está procurando os Daniéis.
Ele está procurando homens e mulheres que Ele olhe e fale: posso investir mais, porque o retorno vai ser maior ainda. Que em nome de Jesus, que você e eu, vivendo nessa graça, vivendo nesse favor de Deus, vivendo sendo beneficiados pelo Senhor, que nós sejamos vasos, instrumentos nas mãos dEle. Que a partir da minha vida, que todos nós sejamos filhos servos, filhos obedientes, filhos com o propósito de servir ao Pai, filhos com a mesma natureza do Pai, filhos com o mesmo intuito do Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está em casa, você que depois de um tempo assistiu essa ministração, que você e eu nos tornemos pessoas assim, que nos tornemos como Daniel e esses 3 hebreus, separados, voluntariamente separados para Ele, para servi-lo, para adorá-lo, para fazer diferença nessa terra, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Aleluia, aleluia. Amém, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Respeito de dinheiro, Paulo disse: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por necessidade nem com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Paulo fala de uma igreja na Macedônia. Essa igreja ela era generosa, ela era liberal e ela ofertava proporcionalmente. Que você e eu aprendamos com essa igreja. Uma igreja que foi, talvez, pinçada pelo apóstolo Paulo para se tornar um modelo da igreja cristã, a igreja do Novo Testamento. Não existe igreja no Antigo, o modelo de igreja do Novo Testamento. Uma igreja que oferta, uma igreja que contribui, uma igreja que separa, não sei se 10%, 15%, 5%, mas uma igreja que ela entende, filhos e filhas, cristãos e cristãs, que entendem o propósito do dinheiro, manter essa máquina funcionando, investir nessa máquina, investir no reino, ser um participante. Lembra da montanha? Ser um patrocinador desse filme. Qual o filme? A salvação de Cristo, a salvação do perdido através de Cristo. Que você e eu sejamos patrocinadores, que os nossos nomes, que as nossas empresas estejam envolvidas com a salvação de pessoas. Então você que tem esse entendimento, tem essa alegria, que você contribua, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, que você seja fiel, para mim não, fiel para o Senhor, sempre, em nome de Jesus.
Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor se esvaziou, o Senhor se empobreceu, o Senhor abriu mão da sua vida para nos entregar uma nova vida, uma vida próspera, uma vida enriquecida, uma vida abundante. Que nós sejamos fiéis, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem investido nas nossas vidas. Nesse caso, que o nosso dinheiro, que sejamos fiéis também ao dinheiro que tem chegado até as nossas mãos. Que venhamos reconhecer que foi o Senhor quem fez. De alguma forma, foi o Senhor quem fez. E nós vamos continuar investindo no teu reino, em o nome de Jesus Cristo, que sobre a sua vida, sobre os teus negócios, sobre o seu trabalho, sobre essa igreja, sempre exista riqueza e prosperidade, em o nome de Jesus, e sempre reconheçamos que veio das mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Semana passada não pude, né? Fiquei em possibilidade de mandar alguns abraços. Grande abraço e beijo para todos vocês que têm nos acompanhado, têm compartilhado. Estou aqui hoje, uma turma aqui a família da Neide em Mogi Guaçu, irmã da Cleide, Vorney e Luciana aqui de Campestre, essa família aqui que eu amo de paixão, com muita saudade, William, Roberta e Vinícius, lá no Japão, que agora deve ser o que? 7 ou 8 horas da manhã? Quase 9, né? Cristina e a Pati, figurinha carimbada. Quem mais? Fabiana Coutinho de Portugal. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem sendo instrumentos para que esse evangelho alcance outras vidas, em nome de Jesus. Da semana passada também não falei, nas nossas camisetas, né, as camisetas das montanhas, que nós estamos fazendo, não fiz o pedido ainda, então se você quiser fazer o pedido, só procurar a Thelma lá no fundo. Não sei se daqui a semana que vem ou na outra semana nós faremos o pedido, vai custar R$15 cada camiseta, então você escolhe qual a cor da sua camiseta baseado na montanha. Aliás, a montanha que você se identifica mais vai determinar a cor da sua camiseta. Vamos participar disso, eu acho bacana, é uma forma de você evangelizar pessoas. Pessoas podem olhar e falar assim, a camiseta é legal que é essa daí, porque a camiseta ficou muito bacana. Tem jeito de colocar aí, Lu? Se tiver, caça uma aí, por favor. É uma maneira de você puxar o assunto de um Jesus maravilhoso. Aí que bacana, olha. Então, dependendo da sua... Deus te abençoe, meu amigo. Dependendo da sua esfera de atuação, da sua montanha, a camiseta vai ser dessa cor. Então, lá atrás, aquele logo maior, sobre as 7 montanhas, e na frente aqui no lado direito do peito, tem uma montanha menor, a arte menor. Ficou fantástica. Eu vou fazer a minha da cor azul escuro, que é sobre religião. Amém? O que mais? Mais nada? As nossas declarações finais, vamos juntos? Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? Que você tenha essa verdade manifesta na sua vida, em nome de Jesus. Até domingo que vem. Aquele abraço, irmão.